Olá, Luiz Ricardo de Carvalho do canal Itapetí Lúpulos Hidropônicos novamente aqui com vocês. Você que é cervejeiro, deseja produzir lúpulo para a sua própria receita de cerveja, ou ainda é um produtor rural que tem uma propriedade que está ociosa, quer investir numa cultura que cresce ano após ano? Se inscreve em nosso canal, compartilhe com seus amigos e parentes que também têm interesse na cultura do lúpulo ou gostam de produzir sua própria receita de cerveja. Publicamos semanalmente conteúdos práticos que te conduzirão à tão aguardada produção de lúpulo. Hoje nós vamos comentar sobre um assunto que afeta diretamente a produção do lúpulo. São as doenças na cultura do lúpulo. O lúpulo, por se tratar de uma cultura relativamente nova do Brasil e também uma área cultivada relativamente pequena em relação ao potencial de nosso consumo, há poucos registros de doenças. Basicamente, são 3 doenças que nos afetam aqui na cultura do lúpulo. Logicamente, em países que têm uma área cultivada maior, se destacam outras doenças, além dessas que eu vou comentar aqui com vocês. Basicamente, são 3 doenças fúngicas que afetam a nossa área cultivada, porém, em outros países, algumas viroses já foram detectadas, né, nessas culturas. Vamos destacar então, primeiramente, o oídio. O oídio é o Podosfera macularis, é um fungo que ataca as nossas plantas, né? Ele, como característica, ele apresenta genericamente falando, um pó branco nas folhas e também nos caules do lúpulo, podendo ocasionar até o apodrecimento desses caules. E também o oídio, ele impede a planta, principalmente as folhas, a realizar a fotossíntese, né? Então ele tem características de pó branco nos caules e principalmente nas folhas também. Como forma de controle, todas essas doenças, como são fúngicas, vocês vão perceber que a forma de controle ela é muito semelhante entre um fungo e outra, né? Então, para controlar as doenças, existem 2 formas de controle. O controle e a prevenção através do manejo e o controle e a prevenção através de fungicidas ou soluções alternativas para o controle desses fungos. Então, no manejo, qual seria a primeira providência que pode ser tomada após a planta ter o crescimento vegetativo? A gente podar as folhas na altura de 1 metro, né? Tirando as folhas bem, deixando na altura de 1 metro o pé do lúpulo bem limpo, né? Você tira bem as folhas, deixa ele mais ou menos na altura de 1 metro bem limpo, né? Outra providência, né? A gente remove a terra ao redor da coroa, sempre após a poda radical, que é próximo ao inverno, né? A gente evita que de um ciclo para outro, quando a planta for rebrotar próximo do período da primavera, os fungos que vão ficar alojados nas brotações da coroa da planta, eles na próxima brotação voltem a atacar. Então, no manejo é isso, né? A limpeza e a limpeza da coroa da planta, né? Eu vou mostrar para vocês numa área que a gente fez uma poda para vocês terem uma ideia, né? E como outras formas de controle, a aplicação de fungicidas, né?
E aí a aplicação de fungicidas, né, vamos deixar bem claro aqui, não vou recomendar nenhum fungicida, que ela seja feita sob orientação de um profissional capacitado, um engenheiro agrônomo ou algum técnico agrícola, né? Então, somente utilize esse tipo de produto, né, com o receituário agronômico de um engenheiro agrônomo ou de um técnico agrícola. Tem uma outra solução agroecológica que ela oferece um pouco mais de segurança para o meio ambiente e também para o aplicador, que seria e também bem mais econômica, seria a aplicação de uma solução realizada a partir do leite cru de vaca. Detalhe, tem que ser leite cru, não pode ser leite pasteurizado, na proporção de 5% de leite para 95% de água, ou seja, se numa elaboração de uma calda de 100 litros, 5 litros de leite cru, 95 litros de água, se mistura bem, né? Faz a aplicação via pulverizador, né? Sempre no final da tarde e sempre fazendo teste numa planta para ver se não ocorre nenhum tipo de reação, né? E sempre ao final da tarde. Isso não é uma receita que eu estou passando para vocês, que eu inventei, não é nada disso. É uma receita desenvolvida por pesquisadores da Embrapa, né? Utilizada principalmente em hortaliças. Eu já testei essa solução tanto no lúpulo quanto em alface e dá resultado, né? Ela diminui sensivelmente a presença do fungo, do oídio nas folhas e no caule, tá? Outra doença fúngica muito presente no lúpulo brasileiro seria o míldio do fungo Pseudoperonospora humuli. Ele causa prejuízos à produção muito intensos, porque além de ele atingir a parte vegetativa, folhas e caules, ele atinge muito os cones dos lúpulos, né? Então, ele afeta diretamente a produção, né? A produção e consequentemente, a qualidade desses cones que vão ser colhidos, né? E quais são os principais sintomas do míldio, né? O caule, ele fica muito afetado, né? E as folhas, principalmente as folhas já do crescimento vegetativo, elas se enrolam de baixo para cima, né? Elas ficam bem murchas e enroladas, né? O verso dessas plantas ficam cheias de pintas pretas, roxa, bem escura ou preta, né? E o cone, que nem eu falei para vocês, o cone ele fica bem marrom escuro, né? Quando ele é muito atacado, fica marrom escuro, um aspecto realmente, vamos dizer assim, de podre. Os rizomas também são atacados. A gente corta na transversal um rizoma de uma planta atacada com o míldio, você vai perceber uma mancha marrom nesse rizoma. Normalmente o rizoma, quando a gente corta longitudinalmente, ele é bem claro e você nota a presença de manchas marrons nos rizomas. A forma de controle é semelhante à que eu comentei com vocês no oídio. A forma de controle do míldio, ele também se depara com o manejo, né? A limpeza da parte vegetativa da planta na altura de 1 metro, né? Essa limpeza da coroa da planta, né? Revolvendo a terra na altura de 2, 5 centímetros, né? Para ir revira a terra, esse fungo vai diminuindo a incidência dele e principalmente nas brotações
próximas à primavera, né? Então, quando vier as primeiras brotações, tem que se notar muito, quando o fungo está atacando, ele aparece manchas brancas, né? Alguns produtores, alguns técnicos falam que esse é um broto bandeira, porque as manchas brancas têm característica como se fosse uma bandeira, né? Uma bandeira branca. Então, tem que ficar muito atento na hora que a planta for soltar as brotações, para ver se não tem a presença do mildio já desde o início. Tomando essas providências já logo no início da produção, a incidência nas plantas já na produção vai ser muito menor. Obviamente, a mesma recomendação, né, do fungicidas, né, fungicidas desde que recomendados e prescritos por um técnico capacitado, um engenheiro agrônomo, mediante a receituário agronômico, tá? E isso vai fazer com que a tua produção fique livre do mildio também. Uma outra doença também que é proveniente de um fungo seria o verticilo. O verticilo também é uma doença fúngica que ataca principalmente os caules. Há um inchaço muito grande dos caules do lúpulo, né? As plantas afetadas, principalmente por um caule muito grosso. Você tem que tomar muito cuidado com o manejo. O manejo que eu comentei com vocês, ele também deve ser um outro detalhe muito importante ao manejo, a quantidade de água, a irrigação disponibilizada para a planta. O lúpulo, ele gosta de água, mas não pode ter água em excesso, porque além de poder ocorrer apodrecimento dos rizomas e das raízes, o excesso de água, a umidade excessiva, logo aqui que nós somos um país tropical, temos temperaturas altas com muita umidade, ele facilita muito a proliferação do fungo. De qualquer um desses três que eu comentei com vocês, tanto do verticilo, quanto do mildio, quanto do oídio. Então, a irrigação é um manejo de controle dessas doenças também, tá? Então, era essas doenças que eu destaco para vocês, de maior incidência. Obviamente, pode ter outras viroses, não só doenças fúngicas, mas de destaque na produção nacional do lúpulo são essas três de maior atenção, vamos assim dizer. Se tiver alguma dúvida, peço que vocês deixem nos comentários, né? Vocês vão estar vendo minhas redes sociais, né? E qualquer dúvida também pode entrar em contato através dessas redes sociais. Vou ter um imenso prazer de responder para vocês. Tá ok? Agradeço vocês terem ficado aqui comigo, né? Se inscreve no nosso canal, que constantemente, semanalmente, tem novos conteúdos aí que te ajudarão na produção do lúpulo. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.